E a gente começa te contando que o Paraná prevê um orçamento total 15% maior para o próximo ano e vai atingir 78,7 bilhões de reais. A estimativa do Palácio Iguaçu faz parte do anteprojeto de lei orçamentária de 2025 que foi encaminhado ontem para a Assembleia Legislativa. O texto estabelece a estimativa de receita fixa das despesas também do Orçamento Geral do Estado para o ano que vem. O governo então prevê um orçamento total 15% maior do que o orçamento deste ano, chegando a 78 bilhões e 700 milhões de reais. Isso significa na prática um aumento de 10 bilhões de reais de um ano para o outro. Esta estimativa leva em conta, por exemplo, um projeto de 71 bilhões e 300 milhões de receita corrente. Essas são de recursos financeiros que sustentam as operações regulares do governo. O crescimento é influenciado principalmente pela perspectiva de aumento na arrecadação de 16% do ICMS, saltando de 26 bilhões para 31 bilhões. Há ainda mais 3 bilhões em receita de capital, que são recursos destinados para financiar investimentos como operações de crédito e alienação de bens, e outros 4 bilhões e 400 milhões de receitas intra-orçamentárias, totalizando, então, esses 78 bilhões de reais. As despesas previstas, então, para o Paraná chegam a 75 bilhões. Elas são referentes a despesas correntes, despesas de capital e reservas de contingência. As despesas correntes somam 65 bilhões de reais e abrangem aí os custos operacionais do governo, como pagamento de salários de servidores, manutenção de instalações, aquisições de materiais, entre outros pontos. As despesas de capital, que totalizam mais de 8 bilhões, são direcionadas para investimentos em infraestrutura e outros gastos que visam melhorar a capacidade produtiva. Além disso, cerca de 1 bilhão e 500 milhões serão destinados a reservas de contingência. O secretário estadual da Fazenda, Norberto Otigara, falou sobre essa elaboração da LOA de 2025. Vamos ouvir. Foi formulada uma proposta muito pé no chão, muito em sintonia com o comportamento da nossa economia, né? Ela está mostrando sinais de um certo aquecimento, né? Previsões de crescimento tanto do PIB do Brasil quanto do nosso estado um pouco mais robusto do que se imaginava, obviamente que longe do ideal para o desenvolvimento mais acelerado no nosso país. Então, nesse conjunto de mudança de comportamento de taxa de juros no mundo e aqui no Brasil, certo aquecimento, ambiente de perda de safra agrícola, né? São leituras que a gente faz e dentro dessa leitura da economia e pelo comportamento histórico, a gente fez um esforço aqui de preparar uma proposta que já transitou pelo nosso Comitê de Gestão Fiscal do Estado, já foi apresentada ao senhor governador Ratinho Júnior, como aquilo que é praticamente a parte final. Olha, a proposta de lei orçamentária para 2025 também traz um total de 18 bilhões de reais para a área da educação e uma projeção de 9 bilhões para a saúde. Já para a segurança pública, o orçamento do próximo ano é de mais de 6 bilhões de reais. Esse texto ainda prevê o repasse da Receita Geral do Tesouro Estadual para os demais poderes, sendo 5% para o Legislativo, dentro desse total 1,9% para o Tribunal de Contas e 9,5% para o Judiciário, além de 4,2% para o Ministério Público. Esse projeto agora vai ser analisado pelos deputados estaduais e deve ser votado até o fim deste ano. Eu queria propor aqui uma leitura diferente para essa manchete. E é a seguinte: nós, paranaenses, vamos nos reunir e juntar 78,7 bilhões de reais. Não é pouco dinheiro, então nós, cada um de vocês que está me ouvindo e mora no Paraná, obviamente, hoje na internet temos gente de outros estados, mas todos os paranaenses vão se cotizar, dar um pouquinho cada um, e vamos juntar 78,7 bilhões de reais. É o que nós vamos juntar enquanto povo. O governo vai pegar esse dinheiro e vai gastar ali cerca de 65 bilhões com ele mesmo, com os funcionários públicos e com custos operacionais do governo, como a manutenção de instalações, aquisição de materiais de escritório, por exemplo, de limpeza para os palácios e assim por diante. Aí vai sobrar ali um pouco mais de 10 bilhões para todo o resto. E vejam, isso não é uma questão desse ou daquele governo. Isso é como o Estado funciona burocraticamente na maioria das vezes. Então a gente pega um monte de dinheiro nosso, confia aos governantes
eles gastam boa parte, não por culpa deles muitas vezes, mas pelo sistema imposto. Eles gastam boa parte com a própria manutenção da burocracia estatal e sobra ali uns trocados para tentar fazer algum investimento. Nesta proposta de leitura diferente da manchete, a Bia trouxe ali um detalhe. Aumentou em 16% a arrecadação, não é pouca coisa, de 26 bilhões para 31 bilhões de reais. É a perspectiva de aumento na arrecadação. Enquanto a gente vê, né, alguns responsáveis pela economia lá em Brasília só reclamando que não tem dinheiro para nada, que está difícil, né? Aqui no Paraná a gente vê que eles estão aumentando a arrecadação sem fazer muito esforço. Não teve ali uma grande novidade para esse aumento de arrecadação. É a própria força produtiva do Estado que vem trazendo esses números. O que acontece agora? Vai tudo para a Assembleia. E a gente tem que colocar uma lupa nisso, porque esse é um dos momentos mais importantes do Legislativo. A gente é muito acostumado a ver a briga hoje em dia, infelizmente, e depois ver ali projetos de lei, alguns melhores, outros piores, mas esse é um momento importante, porque todo esse dinheirão que nós vamos juntar, os deputados é que vão decidir como gastar. Então, lupa nisso, a gente vai acompanhar de pertinho e você também deve prestar muita atenção no que será debatido a partir de agora. A economia do Estado cresceu. O orçamento do Estado está acompanhando. E sabe o que me chama a atenção, Mark? Você fez questão de colocar a lupa sobre esse crescimento da receita, e a arrecadação da receita do Brasil também cresce. Qual uma das grandes diferenças do Estado do Paraná quando a gente compara com o Brasil olhando para o orçamento público? A primeira delas é que o crescimento da receita ele foi todo transferido direto para o orçamento. Nós não temos um déficit. Você está percebendo que o Paraná não está falando, olha, você tem uma dívida maior do que o que você está arrecadando, nosso buraco, nosso rombo é muito maior. Pelo contrário. Então, tendo a responsabilidade, ou tendo a necessidade de pegar esse dinheiro, entender que tem esse custeio todo, tem esse peso da máquina estatal, agora nós temos uma oportunidade. E é isso que tem que ser cobrado dos deputados. Primeiro, o orçamento cresceu mais do que a inflação. Então tem condições reais de aprimorar aquilo que é feito. Nós vimos aqui muito dinheiro para educação, muito dinheiro para saúde, dinheiro para segurança pública, enfim. Agora, todo esse recurso ele tem que ser convertido em bons serviços para quem está ali esperando, para quem fez essa grande vaquinha, como disse o Mark, para que sejam bem atendidos. E mais, o governo, os deputados, eles precisam saber lidar com as pressões que já estão acontecendo. Que são quais? Muita gente olha essa quantidade de dinheiro e fala, opa, a gente precisa aqui dar um aumento de salário, a gente precisa aqui aumentar, inchar a máquina pública porque tem espaço para isso. Não é o caso. A gente tem que ficar muito atento para que o grosso desse dinheiro principal vá justamente para os investimentos, que é o que vai possibilitar, Mark, Bia, ouvintes, que o Estado siga crescendo. A gente precisa de mais infraestrutura, mais estradas, investimento, né, na ampliação da infraestrutura como um todo, melhora na segurança, inclusive para que as pessoas se sintam cada vez mais atraídas para vir para cá e que esse ciclo positivo se reproduza. Porque se daqui a pouco a gente continuar, de alguma forma, inchando, achando que o dinheiro é infinito, daí daqui a pouco o Paraná vai estar mais parecido com o Brasil do que o restante. Então é aguentar essa pressão e colocar o dinheiro no lugar certo. Agora, 7 horas e 22 minutos. Repita. 7 e 22 minutos. Já que estamos falando de economia, trazer um assunto aqui que não está na pauta, mas interessa as pessoas, que são as bets, Pedroso. Tá todo mundo falando disso. E aí? Agora o governo vai divulgar hoje as bets que estão autorizadas a operar, e há uma discussão hoje no Brasil sobre se elas podem ou não operar e, né, consequentemente, se as pessoas podem gastar ou não o dinheiro que elas têm nas bets. Tem uma declaração, por exemplo, do setor dos banqueiros, dizendo o seguinte: não, tem que disciplinar as bets, Pedroso, porque ela incentiva gasto e desestimula a poupança. Mas veja, até parece legal isso, né? Olha, eles estão cuidando das pessoas. Daí você lembra que são os bancos falando. Agora, a questão que eu quero colocar aqui é a liberdade das pessoas fazerem o que quiserem com o seu dinheiro. Há uma questão importante sobre os recursos sociais, né? As bolsas aí que estão sendo aplicadas nas bets. Esse é um problema da questão social, não da liberdade das pessoas. Então, temos que reentender aí, precisamos revisitar o porquê que essas bolsas estão sendo pagas, para quem estão sendo pagas, se elas são mesmo necessárias. Porque a partir do momento que o cara ganha um dinheirinho e coloca na Bets e não compra arroz e feijão pro filho, o sistema social errou.
no mínimo, não convenceu esse cara direito da importância do dinheiro que estaria recebendo, ou ele talvez não precisasse de verdade. Ainda estão pagando essa conta. Agora, Pedroso, me chama a atenção a defesa dos bancos aqui. Eles querem acabar com o sistema de bets, mas não porque estão preocupados ali com qualquer coisa que seja que o próprio balanço. Olha só, você não pode imaginar que os donos do sistema financeiro, eles têm uma preocupação além do próprio negócio. É isso que eles fazem, é isso que eles têm feito no Brasil há muito, muito tempo. Essa questão das bets, ela tem que ser dividida em várias camadas. A primeira delas é essa que o Mark trouxe do enfrentamento a um mau uso dos recursos de benefícios sociais. Primeiro, todos nós sabemos aqui que houve uma grande distorção, né? Inclusive por questões políticas, né? O novo governo assumiu, ficou ali com o estômago um pouco azedo, porque o governo anterior, durante o momento da pandemia, fez o Auxílio Brasil e eles não quiseram deixar por menos, então não teve um estudo, Mark, da real necessidade, nem da ampliação da quantidade de beneficiários, nem dos valores destinados. Então é isso, eles foram, né, colocando o cavalo na frente da carroça e foram deixando a coisa acontecer. Então tá mal desenhado o programa, eles vêm destruindo o programa desde a época do Fernando Henrique, eles vêm degradando a coisa toda, precisa ser aperfeiçoado. Daí a questão da liberdade e o aspecto do jogo. Primeiro você tem que separar o que é saúde pública, tem pessoas que vão se viciando, precisam ser tratadas. Fora isso, nós estamos falando de adultos. Os adultos, eles têm o direito e a liberdade de escolher aonde eles colocam o seu dinheiro. Só que o governo, naquela pressa de arrecadar, Marco, eles perceberam o tamanho do negócio e o Haddad, a turma do Ministério da Fazenda, foi tocando o barco e queria garantir a sua fatia de todo esse negócio. Fizeram mal feito, mal planejado, não acompanharam as melhores soluções mundo afora e agora ficam correndo ali atrás do próprio rabo, tentando entender como passar um paninho. Mas no final das contas a gente já sabe que é de novo eles olhando o dinheiro, porque daí essas que eles querem excluir são os que não pagaram a outorga ou aquelas que não estão ligados a determinados setores do lobby. Enfim, a gente deveria estar discutindo a questão do jogo responsável e não essa irresponsabilidade que o governo tem feito.